como é bom saber que Tu estás aqui nesse lugar, Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Que noite maravilhosa, Senhor. Que noite maravilhosa. Nós já te sentimos aqui nesse lugar, Senhor, e sabemos que Tu estás aqui, Pai. Ah, Senhor, hoje é noite. Hoje é noite da gente ouvir a Tua palavra, reconhecer, Senhor. Reconhecer a Ti, Pai, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, e já temos sido tocados. Desde a primeira nota, Senhor. Antes da gente chegar aqui, Senhor, Tu já estava, Pai, ministrando. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Ai, a gente é pego meio de surpresa nessas coisas que o Senhor faz. Mas é bom é assim. Porque Deus, Ele, como o pastor ministrou para a gente no domingo, Deus, Ele não pode ser empacotado num pacotinho. Ele é um Deus que tem toda a liberdade. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar, porque a obra é do Senhor, não é nossa. A palavra é de Deus, não é nossa. Ele é que é exaltado, Ele é que é glorificado aqui nesse lugar. Amém. Livro de Lucas, no capítulo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. E um sicômoro é como uma árvore brava que simplesmente nasceu ali no meio da cidade. Porque por ali havia de passar o Senhor Jesus, né? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, tão maravilhosa, Pai. Ah, Senhor, Tu és esse Deus tão bondoso e tão grandioso, Pai, que pode ser que a gente não consiga entender, Senhor, como o pastor Timóteo orava, Pai, no último culto. A gente não consegue entender esse Teu amor, por que Tu faz isso, Pai, mas a gente recebe de bom grado e de bom coração, Senhor, porque entendemos que Tu nos ama de verdade, Pai. Vem aqui nesse lugar, Senhor, revela-se a nós, revela-se aqui, Senhor, na Tua palavra, Pai, porque queremos, Senhor, receber de Ti essa salvação, queremos receber de Ti, Senhor, essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ai, glória a Deus. Acabamos de ler aqui uma passagem, irmãos, pequena. É uma passagem que fala sobre Zaqueu, o publicano. E ela é uma passagem interessante porque ela só existe no livro de Lucas. Nos outros 4 evangelhos ele não é falado, ele não é citado. Isso aqui acontece logo um pouco antes de Jesus chegar a Jerusalém para a Páscoa. E aqui conta a história desse homem que, levado pela curiosidade de conhecer ao Senhor, ele tem a sua vida totalmente, completamente mudada. A gente vê que ele é aqui no texto, né, olhando para o texto, a gente vê que o Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, né? Logo ele era rico, tinha posses, e ele tinha essa curiosidade de ver Jesus, é como se fosse
sei lá, uma grande figura passando lá, e realmente Jesus era nessa parte, antes dele chegar em Jerusalém da Páscoa, ele estava sendo conhecido demais pelos sinais, pelos prodígios. Inclusive, antes de chegar aqui na cidade de Jericó, né, ele passa por aquele cego no meio do caminho. O cego de Jericó, que o pastor Timóteo prega, e eu amo quando ele prega, porque ele faz aquele teatro como se ele fosse o cego de Jericó, e na verdade as nossas vidas, quando a gente sabe que Jesus está chegando, que Jesus está passando, os nossos corações eles têm que ter aquela mesma vontade que aquele cego teve, de gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E era desse evento que Jesus estava vindo, quando ele estava passando pelo meio da cidade de Jericó. Então, você pode imaginar que existia mesmo uma multidão lá. E o pobre do Zaqueu, ele era baixinho, né? Ele tentava olhar para Jesus e não conseguia, só que ele teve uma ideia, que no versículo 4 diz que ele se adiantou, né? Toda a riqueza que ele tinha não adiantou de nada, mas ele teve essa ideia, ele se adiantou para poder subir em uma árvore e ver o Senhor. E isso foi algo que chamou a atenção de Jesus ali naquele lugar. E ele, passando por aquela árvore, né, o sicômoro, ele olha para o Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque me convém estar em tua casa hoje. O Senhor, ele se convida para poder estar na casa de Zaqueu, né? Ele se convida para fazer essa visitação, e eu entendo que o coração de Zaqueu ele se encheu de alegria por conta de que ele já reconhecia ali o Senhor e sabia que ele era mestre e que todos o amavam e o admiravam ali naquele lugar, né? Porém, no próximo versículo, né, o versículo 7, há uma murmuração. Os fariseus olham e diz: Jesus, aliás, todos que viram, né, isto murmuravam, né, dizendo que ele se hospedara com homem pecador, que Jesus ia se hospedar na casa de homem pecador. E esse era o Zaqueu, que era um publicano. E é interessante entender aqui uma coisa, antes da gente prosseguir: quem eram esses publicanos? A gente tem falado em algumas pregações sobre os publicanos, e muitas vezes a gente resume sobre eles serem aqueles cobradores de impostos e que pediam mais dinheiro do que deveriam pedir, né? Eles eram corruptos. E é interessante entender que tem um além disso, é um pouco mais profundo o ranço que principalmente os fariseus tinham, mas na verdade eram todos os judeus, tinham dos publicanos, aconteciam por uma seguinte questão: o que é que eram esses publicanos, né? Acontecia que eles eram, na verdade, de dois tipos. Existia lá os cobradores que o Império Romano tratava de colocar sobre os locais que ele conquistava, né, que seriam como se fossem os cobradores gerais, normalmente romanos mesmo. E em cada distrito que era conquistado, eles colocavam também outros cobradores, mas cobradores locais, daqueles distritos. Logo, aqui a gente estava na cidade de Jericó, e era próximo de Jerusalém, e esse Zaqueu ele era um judeu, mas ele era um cobrador de impostos. E aí o grande raiva que eles tinham dos cobradores de impostos é porque eles representavam também ali a opressão do governo de Roma sobre eles, porque eles cobravam imposto para poder pagar a Roma. E, além disso, eles normalmente eram corruptos, eles cobravam mesmo esses mais impostos, né? Eles faziam assim uma riqueza ilícita, porque a palavra de Deus ela não é simplesmente contra ter riquezas, né? O próprio Abraão, no passado, ele era rico, tinha várias coisas. Depois, os filhos deles também ricos. José, que foi governador do Egito, ele era rico também. E o que a Bíblia condena é essa riqueza ilícita, né? A partir de praticamente roubo, né? Eles eram considerados ladrões, gentios, pecadores, sendo eles judeus. E, segundo os fariseus, isso ainda era contra a lei de Moisés.
Então, existia toda essa raiva. Praticamente os publicanos eram considerados traidores da nação. Então, ir para a casa de um publicano, sendo você mestre, era uma coisa bem complicada de se entender. E os fariseus, eles tinham essa forma de querer guardar com eles os mandamentos, e eles eram os iluminados que falavam da religião naquela época. E aí o que é que a gente entende aqui? Cristo ia para a casa dos publicanos, sim, mas ele não apoiava de forma nenhuma essa corrupção que eles tinham. Porém, ao contrário dos fariseus, que eles se apoiavam em sua própria justiça, na sua própria religião, os publicanos, eles estavam mais abertos ao arrependimento. Anderson, como é que você sabe disso? Na verdade, é Jesus que nos revela isso. Se você voltar um pouquinho, lá em Lucas 18, vai ter uma parábola que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano, que subiram ao templo para orar, e o fariseu orava alto, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu jejum, porque eu sigo as regras, e eu não sou como os pecadores, e nem tão pouco como esse publicano. E falava que o publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu, mas dizia: Senhor, sou pecador, ser propício a mim. E ele chega para os discípulos e diz: desses dois, o segundo desceu justificado e perdoado, porque o segundo estava arrependido. E aí a gente pode ver no final, né? Depois de tudo que aconteceu, houve aí um entrementes do Senhor, lá no versículo 8 e 9, que o Senhor diz assim, na sua palavra, versículo 8: entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui, irmãos, é o que eu caracterizo como milagre. Você pensar que, provavelmente, ele estava sendo alguém que cobrava mais imposto, ele estava sendo corrupto ali naquele lugar. E o Senhor pregou a ele, ele se arrependeu do que ele fez, além de doar aos pobres, ele ainda restituiu aqueles que ele tinha defraudado. Por que isso é um milagre, Anderson? Porque isso vai totalmente contra o natural do que ele era. O que Jesus pregou ali? O que o Senhor pregou nesse entrementes, né? Entrementes, essa palavra é um pouco estranha, né? A gente não usa ela no nosso cotidiano. Esse entrementes nada mais é do que um tempo que ocorre paralelo a alguma coisa. Por exemplo, enquanto eles estavam lá na casa de Zaqueu, estavam comendo, o Senhor pregava. Então, nesse tempo, entrementes, veio o Zaqueu e fez todo o discurso dele, né? E ela é uma história de um pecador clássico. É aquele pecador que se encontra com o Senhor, é apresentado a palavra de Deus, e a palavra vem e quebra as barreiras e causa nele o arrependimento. E causa nele o reconhecimento de quem é o Senhor, e esse reconhecimento que vem dessa visitação de Jesus na sua vida, causa nele essa transformação, causa nele esse milagre. Porque o milagre vem quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente, há um milagre. E isso é uma coisa que eu e a Soraya, a gente tem pregado muito com os casais, no casamento. Que é um tema que a gente fala sobre milagres, e o milagre no casamento é uma coisa que, na verdade, ninguém deveria desejar na maioria das vezes. Eu diria que 99% das vezes. Por quê, Anderson? Porque um milagre no casamento é algo não natural. É como se você estivesse dizendo que Deus tem que fazer ali, em 1 segundo,
o que você deveria ter feito a vida toda. O milagre no casamento é quando o esposo começa a olhar para a sua esposa da forma como ela é, sua auxiliadora, alguém que ele deve amar, alguém que ele deve entender que ele, assim como Cristo deu a vida à igreja, ele deve dar a vida pela sua esposa, pela sua família. Entender que ele tem filhos e que eles precisam de atenção, que eles precisam da presença do Pai, que eles precisam que a gente se esforce e esteja lá. Se o seu casamento precisa do milagre disso, é porque você não está fazendo o que você deveria fazer, porque você não está entendendo o seu papel e a sua importância dentro da casa. Da mesma forma, as mulheres, quando não acompanham seus maridos, quando não são auxiliadoras, quando não são pessoas que buscam entender e ajudar dentro da sua casa, cuidando dos filhos, entendendo as necessidades do marido, quando você não entende o seu papel, a sua importância e a sua função dentro do casamento, então o milagre é necessário para que o Senhor traga novamente a harmonia que foi perdida ali. Entretanto, todo casamento precisa ter Jesus presente. Porque chega um momento, pastor, que a lógica não adianta, a lógica quebra. Chega um momento no casamento que não adianta todos os livros de autoajuda que você puder ler, não adianta todas as ferramentas, sei lá, psicológicas, né? ou todas, não adianta, porque chega um momento que 1 mais 1 tem que dar 3, e se o Senhor não estiver ali naquele lugar, esse milagre não acontece, essa coisa não natural não acontece. E eu sou tão radical nessa opinião, de que eu costumo dizer, né, aos casais que eu sou ateu em relação a um casamento que não tem Deus. Como assim, Anderson? Eu sou cético, eu não acredito, eu não consigo acreditar num casamento saudável sem ter Deus no meio. Exatamente por isso. Porque chega um momento que não adianta nada. Se não for o Senhor trabalhando, se não for o Senhor agindo, se não for o Senhor quebrando, se não for o Senhor mostrando e indicando, não adianta. E a última coisa que eu falo sobre essa parte do milagre no casamento é que a gente precisa ser convertido para estar casado. Só que isso aí já é uma outra pregação, e eu já abri muito leque, vamos voltar para falar um pouco mais aqui do Zaqueu. O que eu queria frisar nessa noite e na vida do Zaqueu é exatamente essa visita que Jesus faz na casa dele. Essa visitação que foi aí como eu posso dizer, o divisor de águas. Foi o que pegou Zaqueu ali naquele lugar, e o que antes seria uma visita normal de alguém com certeza ilustre, foi na verdade o momento em que mudou a vida dele para sempre. E hoje eu queria conversar um pouco, tentar ser um pouquinho breve, para não ficar muito tarde. Queria conversar um pouco sobre essa visitação, o Deus que nos visita, Jesus, esse Deus que nos visita. E o foco que eu quero dar hoje, irmãos, é sobre nós como templo do Espírito do Senhor. Nós como casa de Deus. Nós como pessoas que recebem essa visitação e além, recebem a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Podemos prosseguir? Glória a Deus. E isso, na verdade, esse assunto é um assunto bem batido, porque ele está na base da nossa doutrina cristã, mas é importante falar sobre isso, porque a gente, como eu havia pregado a última vez, muitas vezes a gente entende na nossa cabeça, a gente tem o raciocínio, mas aquilo às vezes não desce para o coração. Então, quando eu estava orando e pedindo ao Senhor que Ele me guiasse nessa palavra, então eu tive essa
essa ideia e sei que é Deus quem está guiando isso aqui, amém? Pronto. A gente sabe que o Espírito Santo habita em nós e ele foi prometido pelo próprio Jesus. Ele é chamado por Jesus como Consolador. Lá no livro de João, ele é uma das, que eu posso dizer, um dos capítulos mais belos desse livro, em que Jesus ele fala que ele vai ter que ser sacrificado, que ele vai ter que morrer. E os discípulos naquele momento eles ficam um pouco, sei lá, como eu posso dizer, eles ficam com medo, não sei, eles ficam não entendendo muito bem aquilo ali. E Jesus começa no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. E esse capítulo ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. E ele termina dizendo também: não se turbe o vosso coração. E eu quero trazer para vocês só o versículo 16 e o 17 desse capítulo 14, não precisa abrir, eu leio, que Jesus ele promete esse Consolador, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê ele, né? Nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Glórias a Deus, o Senhor, ele nos conforta. O Senhor é esse Deus tão poderoso que nos mostra a sua vontade, e a vontade do Senhor é habitar em nossas vidas, habitar em nós. Não se turbe o vosso coração. Também, a gente sabe que após isso, os próprios apóstolos também pregavam sobre essa habitação do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, ele falou muito isso em suas cartas e, como eu disse aqui, é uma doutrina base do cristianismo. Se a gente pudesse abrir, mas falando bem rápido, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, lá no versículo 16, eu anotei aqui, Paulo falando lá aos Coríntios, ele vai dizer: nós somos santuários do Deus vivente. E também lá na carta de Efésios, só para citar também, lá no capítulo 2, ele fala sobre Jesus como a pedra angular, na qual nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está lá no versículo 20 e 22, falei resumidamente aqui. E uma da parte base dessa doutrina que o Paulo traz para nós é falar que essa habitação de Deus, né, esse templo do Espírito Santo como somos nós, ela é santificada pela presença de Deus. E aí ele fala, né, só para terminar essa parte, a igreja de uma forma geral e a cada um de nós como uma forma pessoal. Ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós. E ele nos chama de templo do Espírito Santo. Mas, se a gente for pensar, de onde é que veio essa ideia de templo? Porque no começo de tudo, o que existia era a arca, e a arca estava nas tendas. Nesse tempo, existia o templo de Salomão, lá em Jerusalém. Porém, a ideia de criar o templo foi do Davi, rei Davi. Rei Davi teve essa ideia de construir o templo. E aí aqui eu gostaria que você pudesse abrir lá em 2 Samuel, lá no capítulo 7. E essa talvez seja o capítulo mais importante desse livro, ou pelo menos um dos mais importantes, que fala sobre a aliança do Senhor com Davi. A importância do templo e o que foi isso, como veio essa ideia, e eu trouxe aqui essas partes como importante, para a gente entender a importância de templo, como nós somos templos do Espírito Santo, entendendo a importância do que foi o templo para Davi, lá em 2 Samuel 7, e aqui ele fala sobre a aliança do Senhor com Davi. Só para poder contextualizar rapidamente, o que aconteceu aqui é que
Davi ele tinha sido coroado rei, e ele derrota vários dos seus inimigos, faz inclusive aqui uma aliança com um dos reis circunvizinhos dele para poder ter paz. Ele traz de volta para Jerusalém a arca que tinha sido levada, e entra naquela festa, e é uma entrada triunfal, e fala a palavra de Deus que o negócio estava tão feliz que Davi vestiu uma estola e começou a dançar na frente do público, e a dança foi tão extravagante que a Mical, né, que era casada com ele, filha de Saul, foi murmurar contra ele por conta da alegria que ele tinha de trazer a arca. O Senhor fala com ele e traz uma palavra. E eu fico imaginando, pastor, eu fico tentando imaginar como é que deve ter sido no outro dia. Davi chegando, Natan chegando para o Davi, o Natan chega, Davi, cara, teve um negócio aí, hoje à noite o Senhor falou comigo. Davi deve ter olhado para ele e dito, eita, que essa foi rápido, hein? O Senhor já está dizendo como é que tem que ser feita a casa, né? A Natan, rapaz, deixa eu dizer primeiro qual foi a mensagem. Porque o que acontece aqui, irmãos, é que os propósitos podem ser bons aos nossos olhos, mas trabalhar para o Senhor não é simplesmente fazer aquilo que a gente acha bom. Para a gente trabalhar para o Senhor, a gente precisa primeiramente estar alinhado com Ele. E quando a gente está alinhado com Ele, com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que o Senhor tem para a sua obra e para as suas coisas, a gente consegue fazer e agradá-lo na fé e pelo Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu aqui é que Davi ele tinha esse propósito, mas o propósito de Deus era totalmente diferente. Eu acho que Davi deve ter tomado um susto, porque a primeira coisa que Natan diz, está lá no versículo 5, ele diz o seguinte, ó, entenda que começa o capítulo dizendo, habitando o rei Davi em sua própria casa. Mas lá no versículo 5, olha como é que Natan chega. Vai e diz ao meu servo Davi, começou rei, agora já era servo. Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Era como se o Senhor dissesse assim, vem cá, Davi, tu quer fazer uma casa para minha habitação, para que eu more? E aí o Senhor ele vai falando algumas coisas aqui sobre quem Ele é, sobre o Deus que chamou Abraão. Ele vai falando aqui sobre o que Ele fez com Israel e sobre todas as coisas que Ele fez. Ele lembra que Davi, de onde Ele tinha tirado Davi. Mas isso que o Senhor disse não era para simplesmente colocar Davi no canto dele, mas era para mostrar que ele era o Senhor que cria todas as coisas. Como alguém poderia criar algo para um Deus que cria todas as coisas? Talvez nesse período Davi ele tinha saído de muitas vitórias e estava vivendo um tempo de paz. E talvez aquilo fosse bom no coração dele, mas ele não entendeu que o Senhor ele tem os seus propósitos e os seus planos. Então Davi ele é exortado, mas é uma exortação santa, irmãos. Por quê, Anderson? Porque é uma exortação santa. O pobre coitado levou um carão. Porque Davi começa querendo fazer uma casa para Deus. E o Senhor termina fazendo uma promessa dizendo que é fazer uma casa para Davi. Lá no versículo 11 ele diz, o Senhor te faz saber, Davi, que Ele mesmo te fará casa. Isso daqui não é uma casa. Quando ele fala casa aqui, o sentido não é uma casa de alvenaria, tijolos e tudo. Mas é a família dele, a casa dele. Porque o Senhor ele não tem esse propósito de habitar numas quatro paredes. Pelo contrário, desde o princípio, o propósito de Deus é habitar no seu povo, no meio do seu povo, em nós. Quem entendia muito bem isso, pastor Timóteo, era Estevão.
Ele entendia muito bem isso. Lá no capítulo 7 de Atos, ele está se defendendo por conta das acusações que estavam fazendo contra ele. E lá no capítulo 7, no versículo 48, não precisa abrir, ele fala o seguinte: olha o que é que ele entendia. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Olha só, para quem é que Davi queria construir uma casa? O céu é o meu trono, e a terra é o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Aí nessa hora eu falo: ei, Davi, vou imitar aqui o pastor Valde, escute. Lá no versículo 16, ele diz o seguinte, do capítulo 7 de 2 Samuel, ele fala o seguinte, ó: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ei, Davi, entenda que os propósitos do Senhor são muito maiores. Enquanto está sonhando com uma casa extravagante, como se a glória do Senhor fosse medida por luxo, como se a glória do Senhor fosse medida por coisas grandiosas nos olhos do homem, Deus ele já está vendo lá na frente, na promessa de Joel. Deus já está vendo lá na frente o que vai acontecer. Deus já está vendo a promessa dita em Jeremias, que o Espírito Santo seria derramado. Ele está vendo Jesus naquela cruz, crucificado, dizendo: está consumado, sendo edificado, não mais aquele templo onde o véu foi rasgado, mas sendo edificado um templo na vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é quem faz o projeto, Ele é quem executa a obra, e Ele mesmo, em Cristo, faz toda essa edificação a partir da cruz. E é por isso que Ele promete isso no versículo 16, que a sua casa, o seu trono será estabelecido para sempre. E o cego de Jericó reconheceu esse mesmo trono que foi prometido por Deus, estabelecido aqui nesse lugar, e falou: Jesus, filho de Davi, porque o filho de Davi também reinaria. E o trono de Jesus, ele é um trono eterno, em sua volta, triunfante, ele vai trazer para nós esse reino eterno. Ô Davi, você não vai ver o templo sendo construído. Quem vai construir isso daí é Salomão, teu filho. Mas pela tua súplica vai ser enchido da glória do Senhor, uma gotinha da glória. Isso daí, sabe o que era, irmão? Quando o templo foi cheio da glória de Deus e houve aquela fumaça e todos adoraram ao Senhor e viram a presença de Deus, o Senhor olhava para aquilo ali e dizia: ó, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é spoiler do que vai acontecer na vida de cada um cristão com a descida do Espírito Santo sobre nossas vidas. É uma unção, é um Espírito que transborda e que faz grandes coisas em nossa vida. Sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente precisa dessa visitação de Jesus em nós. Aleluias. Precisamos dessa visitação de Jesus em nossas vidas, para que a gente não esteja adorando ao Senhor, como também Davi adorou naquele momento, pela vista, adorando pelo um propósito que poderia até parecer bom, mas não tinha nada a ver com o Senhor. É só a presença de Deus que nos alinha com Ele. E
Hoje eu estou nessa nobre missão, irmãos, porque para falar sobre o templo do Senhor e o templo de Jesus em nossas vidas e como isso é grandioso para nós. Porque enquanto eu orava e pedia confirmação do Senhor sobre essa palavra, veio ao meu coração que o Senhor Jesus, Ele tem batido em portas, que são corações aqui. Mas, e quando eu falo, não quero dizer somente da nossa igreja, certo, irmãos? Entendo de uma forma geral. Que Jesus, Ele tem batido em portas, não só aqui, mas na igreja do Senhor, espalhada pelo mundo. Mas Ele não tem sido recebido. Jesus bate nas portas, mas não tem quem o atenda. E isso trouxe para mim um peso no meu coração, e enquanto eu estava orando, eu pedia para que o Senhor me mostrasse a sua vontade, e a vontade do Senhor para essa noite, irmãos, é que Ele faça habitação. Então a minha oração, e eu já estou profetizando aqui, é que hoje hoje é o dia para haver habitação do Senhor Jesus na tua casa, na tua vida, nos teus sentimentos, naquilo que tu tem esperado e muitas vezes não tem entendido. Hoje é o dia em que a lógica ela vai ser quebrada, para que aquele 1 mais 1 igual a 3 seja alcançado. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E assim, eu gosto de frisar isso, eu friso isso, não para poder me diminuir, mas para a gente poder entender. Eu gosto de repetir que eu não sou um mestre, certo, irmãos? Eu não sou como é que eu posso dizer, alguém de autoridade, que o que eu falo é lei, mas algumas coisinhas eu tenho aprendido com o Senhor nessa caminhada. E eu recebi do Senhor algo que eu posso dizer, algo para a minha vida e que eu queria compartilhar com vocês. E eu chamo isso de uma chave, porque para a minha vida ela girou uma chave. E eu queria compartilhar com vocês, abrindo o meu coração, para que de alguma forma alcance alguém e isso faça sentido também. Amém? O que é que acontece? Uma vez eu estava na minha casa, e eu sempre tento manter momentos de oração, busca da palavra, e algumas vezes eu estou mais firme, outras vezes eu fico mais capenga, mas eu acho que é muito do meu eu não gosto de parar só, 10 minutos para fazer uma leitura, eu acho muito pouco, entendeu? Então eu sempre tento me equilibrar mais. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, e tento me equilibrar para que eu tenha sempre esses momentos com o Senhor que são tão importantes. E uma vez, quando eu estava orando, nesses dias atarefados que a gente às vezes arranja aquele momento entre coisas para poder buscar o Senhor, e veio ao meu coração a pergunta que eu dizia: Senhor, por que a gente ora? Por que oramos? Por que buscamos, Senhor? Por que eu fiz essa pergunta? Porque no meu coração veio algo como se dissesse: o Senhor tem tudo, o Senhor não precisa da minha oração, o Senhor não precisa do meu sacrifício. O próprio Senhor diz que misericórdia eu quero, não holocaustos. Misericórdia eu quero. Na verdade, Deus não precisa de nada, essa que é a verdade. E aquilo me trouxe uma pequena crise, onde eu fiquei falando ali com o Espírito Santo, e é uma fala calada, que é engraçado. Estou contando uma experiência minha, certo, irmãos? É uma fala calada em que eu olhei para mim e disse: Senhor, por que nós oramos esperando a resposta de Deus? E um pouco depois, o Senhor confirmou isso que eu estava pensando. Na verdade, você tem razão. Eu não preciso de nada. Não dá para acrescentar algo a Deus, porque Deus tem tudo.
Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa do meu sacrifício. Quem precisa orar é você. Quem precisa desse sacrifício que você fala é você. Porque eu fiquei tão feliz quando a Ju ela ministrou um pouco mais cedo, porque eu acho que o Espírito Santo já estava meio que falando com ela e já estava adiantando um pouco aqui da ministração. A verdade, irmãos, é que quem precisa adorar somos nós. O Senhor, quando mandou seu Filho amado, não foi porque ele tem uma crise existencial e que precisa que a gente esteja com Ele. Não, irmãos. O que Ele fez foi por amor, vendo que a gente não teria condições de chegar a Ele. Ele é que foi até nós para criar uma ponte chamada cruz de Cristo, para nos ligar de novo ao Pai. E quando a gente adora ao Senhor, e eu já estou acabando, certo, irmãos? O pessoal do louvor quiser já se preparando, eu vou acabar rápido, certo? Então se preparem rápido. Quando a gente adora ao Senhor, a gente entende, a gente adora Ele porque a gente entende que não há vida fora de Deus. Não há vida fora de Deus, e é por isso que a gente adora Ele, porque a gente reconhece isso no Senhor. E aí, naquele mesmo instante, veio outras perguntas para mim, que dizia o seguinte: eu comecei perguntando a Deus, e eu sei que o Espírito Santo, o Senhor, a partir do Espírito Santo, perguntou de volta para mim: qual é a essência da sua adoração? Qual é a essência? Qual é o cerne? Qual é o seu objetivo adorando? Qual é o seu objetivo adorando? E eu fiquei um pouco estarrecido com essa segunda pergunta, porque eu já era um pouquinho mais espertinho, certo? E eu sei que a adoração, ela não é uma coisa para fazer com que eu me sinta, sei lá, mais bonito, ou mais apresentável, ou que eu pareça uma boa pessoa porque eu sou alguém religioso, ou que eu pareça, sei lá, alguém mais sério porque eu vou para a igreja. Essa não é a essência da minha adoração. Também não é a essência da adoração eu buscar a Deus porque eu tenho medo do inferno e dos castigos vindouros que estão para aqueles que seguiram Lúcifer, seus anjos e seu profeta e o anticristo. Eu estava falando com um jovem essa semana, e a gente falando sobre qual é as nossas motivações, o que nos leva ao Senhor. E uma coisa que a gente estava conversando é que quão miserável é o homem que busca o Senhor por medo de ir ao inferno. Ele não conheceu nada de quem é Deus. Então a essência da nossa adoração não é o medo. Não é por medo de sofrer. Não é por medo de ter problemas financeiros. Porque uma coisa é certa, o Senhor ele não é um amuleto da sorte de que porque adoramos a Ele, temos uma blindagem especial e nada no mundo vai acontecer a nós. Não, irmãos. Há o dia mau. A diferença de quem está com o Senhor, quem é a habitação do Espírito Santo, é que no dia mau surge sobre nós uma paz que excede todo o entendimento, que é milagre. Porque no dia mau era para a gente ficar desesperado, era para a gente ficar depressivo, no dia mau era para a gente botar a mão na cabeça e dizer: agora foi, agora eu vou morrer, agora não vai dar mais, agora eu não vou para frente. E o Espírito Santo vem com a sua paz, que excede todo o entendimento. A gente também não busca o Senhor. A nossa essência em adorar também não é as bênçãos de Deus e o que Ele pode nos dar. Não é como se a Bíblia fosse uma lâmpada mágica
que a gente esfrega e sai um gênio chamado Jesus e diz: meu amo, diga o que você quer agora? Não. Então qual é a essência da nossa adoração, então? E aí eu tenho certeza que isso foi resposta do Espírito Santo na minha vida. E é essa chave que eu queria deixar para vocês, irmãos. É o seguinte: a adoração, ela é consequência de reconhecermos quem Deus é e o quanto precisamos dele. Vou repetir. Adoração é a consequência de reconhecermos quem Deus é e o quanto precisamos dele. Anderson, como é que você tem certeza disso? E aqui, mais uma vez abrindo o meu coração. Eu entendo isso, entendo a adoração como consequência de reconhecer Deus, porque eu entendo que no último dia, quando Cristo estiver voltando na sua glória, da mesma forma que Ele foi, voltando por entre as nuvens, todo olho verá. E nesse dia, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isso não é adoração? Isso não é adoração? Para mim é. Toda vez que eu me ajoelho em adoração ao Senhor, eu reconheço que só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é digno, e que não há outro igual ao Senhor.